Shalom, shalom, pastora. Shalom, apóstolo, shalom a todos que estão conosco nessa Bem-vindo. manhã. Uma grande honra poder estar aqui, compartilhar Honra um para mim. pouco daquilo que Deus tem feito e sobre esse tema tão importante e tão urgente, né, nos nossos dias. É verdade, pastora. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Obrigado por estar aqui com a gente. O pessoal está se ligando. Estou pedindo aí para todo mundo convidar mais gente aí para estar conosco, porque realmente esse assunto é muito importante, é muito pertinente e a igreja precisa aprender e trabalhar com essas questões, né? Então, obrigado, pastora, por ter Amém. aceitado. Pastora Luciane, junto com o pastor Luciano, são pastores da Arca Church, Sapucaia do Sul, uma igreja abençoadíssima. Tive o prazer de estar ministrando agora o aniversário de 6 anos, né, pastor? 6 anos, até me deu um Isso, branco. 6 anos. Deus tem feito coisas lindas. A senhora quer falar um pouquinho do que Deus tem feito aí na igreja, né, nesses 6 anos? Sei também que vocês estavam na Argentina agora, participando da conferência do Hilson, né? Como é que foi lá, pastora? Conta um pouquinho para Isso, nós. isso, conferência Casa Aberta, né, que eles abrem a casa e mostram como funciona a igreja, né? Uma igreja muito abençoada também. Aprendemos muito, né? Participamos de algumas oficinas lá, falando sobre implantação de igreja, como que funciona, né? Como que eles trabalham, o método, né, de trabalho deles. E é uma igreja Uhum. fantástica, né? Foi um tempo muito bom, né? Conhecemos a Argentina, não conhecia ainda, nem eu e o Luciano, né? E os que estavam conosco. E achei linda a cidade, né? Buenos Aires, muito linda. E pretendemos voltar em breve. Eu conheço a Argentina, mas Buenos Aires eu não fui. Também vou ter que conhecer Buenos Aires lá. E a igreja é uma igreja em célula também, pastora, que trabalha lá? Ou uma igreja mais por programas, como a gente chama? É, mais de programas mesmo, né? Eles até têm Uhum. os grupos de convívio, mas não é celular como a nossa, não é uma igreja em célula, né? Dá para dizer Sim. que é uma igreja com célula. Ah, sim. Muito bom. Bênção de Deus. Muito bem, então. Pastora, nós temos um tema hoje tremendo para falar. E, e antes de eu lhe fazer a primeira pergunta aqui, eu queria falar um pouquinho, né, daquilo que Deus me ministrou sobre isso. Eu lembro que no início do ano passado, início do ano passado, eu estava orando a Deus a respeito do que eu percebia que estava acontecendo na igreja, vendo algumas dificuldades, alguns irmãos com dificuldade de buscar de Deus, de se posicionarem, de congregarem. A gente percebeu que durante a pandemia, muitas pessoas que eram para estar firmes na fé, não apareceram mais nos cultos, né? E isso é uma realidade em todas as igrejas, não é uma realidade apenas numa igreja local. Todos os pastores que eu converso falam da mesma coisa, né? Então a gente percebe que os novos estão muito abertos, muitas pessoas que não queriam saber do evangelho se abriram para o evangelho nesse tempo, é um fato. Muitas pessoas se converteram, mas muitas pessoas que eram para estar firmes na fé acabaram saindo da igreja ou não participando dos cultos e nem prestando contas, muitos deles, né, nem falando nada. Então eu estava orando a Deus e Deus, às vezes ele fala comigo de uma forma peculiar, né? Quando eu estou acordando. Então às vezes eu não sei se eu estou dormindo ou se eu estou acordado. E Deus falou assim comigo, espírito de letargia. E me respondeu assim, espírito de letargia. Daí eu já tinha visto, quando eu me converti, alguns anos atrás, eu vi alguns irmãos orando muito sobre isso, né? Contra letargia e tal, mas eu sabia mais ou menos como é que era a ação, mas nunca tinha estudado sobre esse assunto. Então fui estudar sobre o espírito de letargia e eu pude perceber, né, a ação desse espírito na igreja e que realmente estava agindo muito. Então a primeira pergunta, pastor, é como que Deus falou com a senhora a respeito da ação desse espírito, ou como, né, como que Deus lhe disse, olha, é isso que está acontecendo com as pessoas, ou muitas pessoas estão debaixo dessa influência. Como que foi isso? Queria que a senhora colocasse em primeiro lugar dessa forma. Então, eu acredito que cada um, Deus tem uma forma particular e especial, né, de falar. Alguns é no chuveiro, já ouvi muitas pessoas falando que quando estão no banho, Deus fala, né, claramente. E eu, particularmente,
quando estou fazendo alguma coisa em casa, ou lavando roupa, ou lavando louça, né? Eu acredito que com muitas mulheres, né, é assim. E, de fato, foi num sábado de manhã, eu estava fazendo alguma coisa em casa também, e exatamente da mesma forma veio essa frase, né? Espírito de letargia. Interessante que eu não estava pensando nada a respeito da igreja no momento, né? E eu lembrei, né, que o senhor tinha feito uma live também falando sobre esse assunto, né? Uma ou duas lives falando sobre esse assunto, e ficou muito nítido, assim, na minha mente, espírito de letargia. E a gente já identifica, então, quando Deus ele quer, né, falar alguma coisa ou quer dar alguma direção, né, de algo que está acontecendo. Eu acredito que esse espírito ele tem agido muito, assim, pós-pandemia, né? A gente fala que a pandemia ela revelou quem é quem, né? Mas isso é preocupante porque a gente não quer perder ninguém, né? O reino não quer perder, Deus não quer perder ninguém, né? E esse espírito, então, ele age influenciando a vida das pessoas, né? Trazendo esse sono espiritual. Então, Deus falou comigo dessa forma. Foi até onde eu lhe chamei, né? Perguntando, porque eu não lembrava se era no YouTube. Eu fui lá, procurei, né? O apóstolo Estevão falou sobre esse assunto, então eu fui procurar, eu lhe chamei, né? O Senhor me mostrou e eu assisti, né? As duas lives ali que falava sobre o assunto, né? Me inteirei um pouco mais e acabei então compartilhando, né? Com alguns intercessores, né? Com o pastor sobre essa questão do espírito de letargia. Bem, isso, muito bom. E é muito bacana, já queria salientar aqui que Deus fala conosco de formas diferentes, né? Eu também, Deus às vezes fala comigo caminhando, é uma forma, pastor, aqui Deus fala muito comigo, né? Às vezes eu brinco, eu tô caminhando pouco, preciso caminhar um pouco mais para ouvir mais a Deus, né? Isso. Então são várias formas, né? A palavra que Deus me deu profética para esse ano foi realmente quando eu estava caminhando que Deus me deu a palavra, né? Então, algumas vezes Deus já falou comigo dessa forma que eu falei, quando eu tô acordando, né? E essa é uma forma linda. Eu queria que o pessoal que está conosco aí, muita gente querida, pastora, muita gente, tanto lugar. Tenho pedido aí pro pessoal botar a cidade de onde está falando, de onde está participando da live conosco, né? E queria pedir aí já, coloca aí também, querido, você que está conosco, qual é a forma que Deus mais fala contigo para interagir um pouquinho com a gente aqui? E eu vou ver se eu consigo ir falando aqui os comentários, alguns comentários, tá bem? Então, esse assunto é muito relevante realmente, nesse dia, como a pastora falou, a pandemia veio mostrar quem é quem. Então, pastor, a segunda pergunta, né, que eu quero fazer é o que é, né? Como que a gente identifica a ação desse espírito, né? O que é letargia ou como a gente identifica a ação desse espírito, né? Então, queria... o Rafa está colocando aqui, ó, na hora do banho, Deus fala bastante com ele. Tem que tomar bastante banho, né? Isso. Então, pastor, como que identifica? Com os homens, normalmente, ele fala de uma forma, né? E com as mulheres, os homens se identificam muito com essa questão do banho, como o apóstolo falou, quando está caminhando, e as mulheres, normalmente, quando estão nos seus afazeres, né? Domésticos ali. Mas eu também, Deus fala bastante comigo lavando louça, viu, pastor? Viu? Isso aí. Muito bom. Então, pastor, é contigo a pergunta o que é, né, letargia, como que a gente identifica, né, essa ação nas nossas vidas? Sim, ou na vida de uma pessoa? Esse espírito, né, de letargia, a palavra no dicionário, na verdade, né, deixa eu só pegar aqui, no dicionário português, né, qual o significado, né, de letargia? Estado de profunda e prolongada inconsciência, semelhante ao sono profundo do qual a pessoa pode ser despertada, mas ao qual retorna logo a seguir, né? Ou seja, não tem uma constância, por mais que ela seja despertada em alguns momentos, né, debaixo da influência desse espírito, né, ela retorna àquele estado novamente. Incapacidade de reagir e de expressar emoções, né? Apatia, inércia e desinteresse, né?
Então, não é muito difícil nós identificarmos, né, quando esse espírito está atuando, né? Mas a gente precisa ter essa consciência e não deixar, ou, né, que isso passe despercebido. Então, nós que pastoreamos, nós que lideramos, é fácil identificar, mas para identificar a gente precisa, então, conhecer, né, esse espírito. Então, no momento que a gente for falando aqui, eu acredito que muitos vão, né, se identificando com o assunto, com aquilo que a gente está falando sobre esse espírito, então, de letargia, né, que traz esse profundo sono sobre a vida, né, das pessoas. Olha isso, pessoal. Que muito boa a definição que a pastora trouxe aqui, né? Então, é esse sono espiritual, né? Esse sono espiritual, essa inércia, imobilidade também, né? Pessoas, inércia é quando a pessoa não avança, ela não sai do lugar, as coisas estão sempre estagnadas na vida dessa pessoa. Pessoal, se as coisas estão estagnadas na tua vida, eu creio que é importante a gente salientar isso, né, pastora? As coisas não avançam, porque a Bíblia fala que é de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. Não é de glória em glória para baixo, é para cima, né? São ciclos de vitória, né? Exponencial aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, se as coisas não estão avançando, pode ser que você esteja debaixo da influência desse espírito de letargia, né? Outra coisa que eu também anotei quando eu ministrei, pastora, a insensibilidade espiritual. A pessoa não tem sensibilidade das coisas de Deus, né? Ou um comodismo ministerial, as coisas não estão avançando na célula, não estão avançando na supervisão, ou na igreja, e a pessoa não, ou no ministério dela, as coisas não estão avançando, mas ela está ali, né, naquele comodismo, naquela insensibilidade. Querido, isso é muito forte. Né, apóstolo? Indiferente a tudo que está acontecendo, né? Apóstolo, eu estava também lendo um artigo, né, de uma médica de Goiânia, uma clínica geral, e na medicina também tem uma definição, né, sobre essa questão da letargia. Vou ler aqui para nós rapidinho, né? Lentificação para fazer as coisas, né? Letargia. É muito frequentemente encontrada em pacientes com sintomas depressivos, principalmente nos casos de depressão atípica. Nos casos de depressão atípica, a letargia associa-se ao aumento de sono e apetite, e muita sensibilidade à rejeição. A palavra letargia, do original latim, letargia é definido como, né, divide ali em duas partes, lete, igual a esquecimento, e argia, inacção, a perda temporária e completa da sensibilidade, é isso que o senhor estava falando agora, e do movimento por causa fisiológica, dando ao corpo a aparência de morte, deixando o indivíduo no estado mórbido. Este é um problema de saúde em que a ciência está tentando explicar, pois vem sendo estudado pela medicina moderna e por vários pesquisadores na área psiquiátrica e psicológica. Então, que é a doutora Ana Caroline Vilela, generalista, né, uma clínica geral lá de Goiânia, né? Então, achei interessante a gente falar que, assim como no mundo físico, né, também age no mundo espiritual. A gente consegue perceber espiritualmente exatamente, né, esses sintomas que esse espírito de letargia causa, né? Olha, e essa é muito interessante fazer, né, essa conexão na questão física com o espiritual, né? Porque, na verdade, o físico ele reflete muito aquilo que é o espiritual. Ele vai refletir, né? Então, isso, né, quando eu dei uma estudada, falava, né, que é um sintoma fisiológico mais evidente é a imobilidade do corpo, o cansaço físico permanente em extremo, né, que a pastora falou aqui também. Pessoal, olha que riqueza isso aqui, né? Que riqueza. Muita gente entrando aí, abraço, todos estão chegando, pessoal. Se você quiser ir colocando, alguns colocaram, né? Eu vi que tem gente do Rio, lá de Frutal, Minas Gerais, olha que coisa linda. Gente de tanto lugar aí, a missionária Olívia lá de Frutal, de Minas, a pastora Marlene do Rio, um abraço, queridos, todos aí que estão chegando, abração. Nós estamos falando sobre a ação do espírito de letargia, a pastora acabou de falar o que é, né? Como que é a ação desse espírito, né?
Então, a pessoa que está debaixo da ação desse espírito também age dessa forma que nós estávamos falando, né, pastor? E a gente tem alguns exemplos bíblicos sobre isso, pastor, que poderia salientar a respeito de pessoas que se deixaram influenciar pelo espírito de letargia? Sim, nós temos muitos, né? Muitos exemplos na Bíblia sobre a ação desse espírito, né? Na vida de homens de Deus, né? Homens e mulheres que Deus chamou, né? Com o propósito da implantação do reino, enfim, de cumprir o seu propósito, né? E como essas pessoas estiveram debaixo, né? Dessa influência. Então, eu anotei, quando eu ministrei, né? Sobre essa palavra, eu peguei alguns exemplos, né? De algum tipo de sono, né? E eu denominei, né, o sono da imprudência, que agiu sobre Sansão, né? Sansão, ele foi imprudente, ele não valorizou aquilo que Deus havia entregado a ele, né? Então, Sansão, no caso, né, ele agiu, ele estava debaixo dessa influência e a reação, o sintoma, né? A causa disso trouxe a ele, né, então, esse sono da imprudência, entregando, né, de mão beijada, vamos dizer assim, né, para Dalila, aquilo que era dele, né, que Deus havia entregue a ele, e acabou, então, como a gente conhece a história de Sansão, né, ele sendo, então, retirado a força dele, aquilo que ele precisava para cumprir o propósito, né, dele. Então, esse sono da imprudência, né? Também nós temos outro exemplo, né, o sono da indiferença com Jonas. Jonas, quando ele foi para Tarsis, né, no navio, ele dormia, né, um profundo sono. A Bíblia fala ali que estava tudo um caos ao redor deles, né? Os homens que estavam com ele estavam desesperados, cada um clamando ao seu Deus, e Jonas estava ali, então, num profundo sono, né? Que eu denominei o sono da indiferença, né? Enquanto o barco ali se quebrava, Jonas, então, ele dormia, né? E quando a gente está debaixo da influência, né, desse espírito, muitas coisas nos acontecem, muitos prejuízos, né? Ali no caso de Jonas, eles tiveram que colocar tudo fora, os seus mantimentos, né? Aquilo que tinha dentro, então, da onde eles estavam, né? Para que eles pudessem se ver livres, né, daquilo que estava acontecendo. Então, Jonas, ele foi despertado, né, pelos homens que estavam no navio com ele, e eles identificaram, então, que era através de Jonas que tudo aquilo estava acontecendo, né? Então, Jonas, além de estar debaixo da influência desse espírito, né, ele teve muitas perdas ali com os homens que estavam com ele, né, muitos prejuízos. E essa é uma, né, das intenções deste espírito, né, nos trazer dano, nos trazer prejuízo, nos afastar, né, do propósito de Deus, né? Então, Jonas foi um dos exemplos também, né, que eu usei. O sono da displicência, esse aqui eu achei muito interessante, porque o significado, né, da displicência, quem não tem alegria, entusiasmo, né, entediado, apático, descontente, a gente vê muito isso, né? Esse espírito, ele age muito, né, nessa área, trazendo descontentamento sobre a vida das pessoas, porque há uma necessidade, né, de estar sempre suprindo de algo novo, e eles não entendem que esse algo novo só se encontra em Deus, né, em Jesus, ou aquele que demonstra descaso, falta de empenho no que faz, desatento, descuidado e desinteressado, né. Eu usei também a referência dos discípulos, quando Jesus convida eles, né, a estar com ele orando no Monte das Oliveiras, naquele momento final ali, onde Jesus estava sofrendo muito e ele precisava muito do apoio, né, dos seus amigos, né, dos seus discípulos com ele, e eles também caem em um profundo sono, né. E quando a gente começa, então, a meditar sobre a palavra de Deus, sobre a ação desse Espírito, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala
até deixei marcadinho aqui, eu quero ler para nós, em Romanos aqui, deixa eu pegar aqui. Em Romanos 13, versículo 11, diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, né? Então aqui o apóstolo Paulo também está dando, né, algumas instruções, e ele fala sobre esse espírito também, né, de profundo sono, que é hora, momento de despertarmos, né? E os discípulos ali naquele momento, né, dormiram, não fizeram aquilo que Jesus havia pedido, né, que era ficar em vigilância, que era ficar orando, intercedendo, enquanto ele também estaria orando, né, falando com o Pai. A gente sabe que aquele momento foi um dos momentos mais difíceis, né, da vida do Senhor Jesus. E isso, quando a gente cai nesse sono, quando a gente está debaixo da influência, né, desse espírito de letargia, aqui no caso dos discípulos, né, e no nosso caso também como filhos de Deus, como igreja, a gente acaba perdendo muitas coisas, né, no mundo espiritual que nós poderíamos viver e a gente não vive, né, acaba então perdendo coisas muito importantes, né? No caso aqui, Jesus ele teve uma experiência, né, com um anjo, e os discípulos poderiam ter participado disso, né, e não participaram. Então, trazendo para os nossos dias dentro, né, da igreja, da comunidade, da congregação, quantos filhos hoje têm perdido coisas poderosas, né, que Deus tem feito, né, que poderiam estar junto, participando, que poderiam estar avançando e não estão, porque estão também nesse sono, né, da displicência, né, onde muitos não têm alegria, não têm entusiasmo, estão descontentes, né, preferem focar em algo que não vai trazer nada, né, não vai acrescentar nada para a vida deles, muito pelo contrário, vai atrasar do que estar junto participando, né. Então, esse foi um dos exemplos também, né, que eu usei dos discípulos. Então, a gente vê que isso não é uma coisa de hoje, esse espírito de letargia, ele surgiu hoje, né? Não. A Bíblia dá muitas referências sobre esse espírito de letargia, né? Também tem hoje, eu acredito que uma das áreas de maior atuação desse espírito é na área da distração, né, apóstolo? A gente tem visto muito hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu usei o exemplo do rei Davi, né, que era para estar na guerra, que era para estar à frente do seu exército, né, mas preferiu ficar em casa, preferiu, né, ficar descansando, distraindo-se, né, na janela, e aí ele foi pego de surpresa por algo, né, que de fato chamou a atenção dele e fez com que ele então desejasse, né, Betseba, pecasse com ela, e a gente sabe toda a história ali de Davi. Não era para Davi estar ali, né? Não era para Davi estar ali. Davi precisava estar na guerra, né? Mas ele também foi pego por esse sono aí da distração, né? Foi distraído por esse espírito de letargia, né? E ele sempre vai agir com um propósito, né, de nos tirar do foco, de nos tirar da presença de Deus. Esse é o seu maior alvo, né, o objetivo. Então, esses são uns, né, apóstolo, mas tem muitos, tem ali o Eutico, né, que dormiu também durante a longa pregação de Paulo, né. Eu até falei com o Luciano, né, meu esposo, ele pregou sobre a janela não é o seu lugar, né? Ele falou sobre Eutico. Eu disse, nossa, se ele dormiu na pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, o que sobra, né, para nós? Então, a gente tem que se puxar. Mas aquele menino, assim como tantos, estava influenciado por esse espírito de letargia, né? Eu vi a mensagem, ou melhor, vi o título da mensagem do pastor, me chamou a atenção, os quantos anos eu ministrei sobre a distração das janelas, né? As janelas é sempre um problema, né? Porque
Mas não é o nosso assunto, mas é interessante isso. Muito bom, pastora. A pastora deu exemplos maravilhosos aqui, pessoal. Que riqueza essa live. Você não pode deixar de compartilhar com os seus discípulos nos grupos, né? No grupo da igreja. Um exemplo de Sansão maravilhoso. Ele realmente, né, se deixou levar por essa questão, né? O exemplo de Jonas que a pastora trouxe, os discípulos de Jesus. Nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Que tremendo. Tem muitos exemplos mesmo. Então, a pergunta, né, de $1 milhão aí, pastora, como resolver? Como resolver? Como que a gente vence, né? Já que a gente percebe, por tudo que a pastora falou aqui, tudo que nós estamos nessa manhã, nessa live preciosa falando, é evidente que esse espírito tem agido na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão debaixo da influência desse espírito. Agora, como resolver, né? Porque a gente falou do problema, falamos dos sintomas, né? Mas como resolver essa questão, então, do espírito de letargia? Pastora, essa é a grande questão, acho que todo mundo está querendo agora já saber como que a gente resolve, como, né? Tem vários pastores aqui conosco, né? A pastora Fabiana, ali de nossa querida amiga de Viamão, pastora Liane, lá de Teutônia, amados, né? Tanta gente preciosa, e abraço a todos. Mas como resolver, como interceder pela igreja, né? Porque muitos discípulos, como a pastora falou, né? Discípulos nossos estão perdendo, em vez de estar junto, não estão junto, não estão se movendo no mesmo espírito que Deus está falando. Como resolver, então, pastor? Isso. Eu quero ler em 2 Timóteo, né, 1, no versículo 7, diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, né? Então, nós sabemos que não é um espírito que a gente combate fisicamente. A gente viu aqui que a medicina, ela está estudando, né? Está pesquisando, estudando, está se aprofundando para tentar resolver o problema físico, né? Fisiológico. Mas a gente sabe, como o apóstolo falou, que uma coisa influencia a outra, né? Então, as armas, né, que Deus ele nos deu, a palavra diz que são poderosas, né? As nossas armas, as armas das nossas milícias são poderosas em Deus. Então, exatamente para isso, né? Para destruir essas fortalezas, para destruir esses espíritos, principados e potestades, né? Que se colocam, né, contra o conhecimento de Deus, contra a igreja, contra os seus filhos, né? Não existe uma forma mágica, né? Eu falo que as pessoas hoje, elas querem uma varinha de condão, né? Até é estranho falar isso. Que tu pega a varinha ali, né, e passe a varinha e tá tudo certo. Não, né? Aquilo que Jesus veio para fazer por nós, ele já fez. Hoje nós precisamos assumir, né, a nossa posição em Cristo e começarmos a usar as armas que ele nos deu, né? Então, acredito que, como eu conversei com o pessoal aqui, pessoal da intercessão, a gente precisa estar orando, combatendo isso, né? E as armas que Deus nos deu é através, né, do jejum, é através da intercessão, da oração, é através do conhecimento da palavra, né? Um filho de Deus, ele não vai vencer de outra forma, senão se voltando para Deus, se aprofundando em Deus, né? E, de fato, se fortalecendo, né? Eu acredito que hoje e sempre, né? A palavra de Deus, o Senhor nos instrui a buscarmos o conhecimento, né? A palavra diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento, e esse conhecimento é sobre a palavra de Deus, né? Então, eu acredito que para combater esse espírito, né, a igreja ela precisa, então, se fortalecer, buscar, né, nos seus intercessores um meio de estar jejuando, de estar intercedendo especificamente, né, sobre essa área, identificando, então, primeiramente, né, e guerreando sobre isso, né? Para que possa, então, estar vencendo esse espírito, né? Não existe outra forma, senão buscando em Deus, orando, jejuando, né? Essas armas são poderosas para destruir, né? Não existe inimigo que permaneça de pé
quando a sua igreja se levanta, né? Trazer esse conhecimento, né, para a igreja, porque muitos nem sabem, eles estão debaixo dessa influência, então eles nem sabem o que estão acontecendo. Muitos estão sofrendo porque não sabem como lutar, né, lidar com isso também. Então, trazer esse conhecimento, né, fazer com que a intercessão, né, seu ministério de intercessão esteja orando, né, sobre isso, especificamente sobre isso, quebrando isso, né, em jejum, em oração, enfim. Amém. Seria isso, apóstolo. Tremendo, tremendo, concordo 100%, né? Intercessão, batalha espiritual, jejum, né? Isso a gente é a forma de vencer. A pastora Fabiana está pedindo, pastora Luciane, se poderia enviar para ela esse material. Daí depois a senhora chama ela lá, dá uma conversada. Certo, Posso mando enviar sim, também, que eu pastor. preparei. Isso, apóstolo. E uma das Apóstolo, formas parece tão óbvio, né, apóstolo? Parece tão óbvio, né? Ah, jejum, oração e palavra. Parece tão óbvio, mas não tem outra forma de vencer, né, esse espírito de letargia. É que tem que identificar, né, esse espírito, né? E uma coisa, né, que eu, quando eu estudei sobre este assunto, eu percebi, por exemplo, dos 12 espias, 10 estavam debaixo da influência, né? Então, o espírito de letargia, ele acabou se instalando ali, né, tomando 10 deles, porque eles não olharam para a promessa, eles se viam como gafanhotos, eles não criam na transformação ali no poder de Deus, mas os 2 que tomaram a promessa, eles estavam focados na palavra que Deus havia dado. Então, uma forma de vencer, pessoal, que eu compreendo, o jejum, a oração, tudo isso, concordo 100%, o ministério de intercessão da igreja precisa estar agindo dessa forma, talvez alguns atos proféticos precisam ser feitos na igreja. Isso é importante, vigílias de oração, muita vigília de oração, intercessão ininterrupta, adoração, dessa forma é fundamental. Mas eu percebo também lembrar das palavras proféticas que Deus tem dado. Porque Josué e Caleb, eles disseram muito claro, né? A terra que Deus nos deu, uma terra muito boa. E ele diz, não sejais rebeldes contra o Senhor, não tem mais o povo dessa terra. Deus nos deu uma promessa, nós vamos tomar essa terra. Dele saiu o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, muita gente para de meditar na palavra de Deus. Depois, lá em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo também vai falar isso, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. Então, as pessoas estão pensando hoje em tantas coisas e tem que lembrar da promessa de Deus. Né? Está focado na promessa de Deus. Está focado na promessa que Deus tem. Então, essa é a forma de resolver, né? Não sei se, pastora, queres dar mais um exemplo bíblico de pessoas que venceram esse espírito, né, de forma de vencer. Eu gosto desse exemplo aqui de Josué e Caleb. Não sei se queres ainda agregar alguma coisa sobre isso. Então, apóstolo, deixa eu pegar aqui mais um exemplo, né? Enquanto a pastora fala ali, a pastora Liane também de Teutônia pediu material. Depois vocês chamam a pastora, faz favor, a pastora Luciane, vocês falam com ela ali no WhatsApp, ela passa para vocês. Se precisar também o número, a gente pode compartilhar aqui. Pode compartilhar, né, pastora, do WhatsApp? Claro, pode sim. Fica à vontade, apóstolo. Então, apóstolo, voltando um pouquinho ali, né, sobre essa questão do que o senhor estava falando, de focar na promessa, né? Eu vejo assim hoje como, pela pessoa estar, né, debaixo dessa influência, como as promessas de Deus, né, elas têm sido deixadas para trás, né, na vida das pessoas. Então, existe, né, essa questão hoje de não focar no propósito, né, não focar nas promessas, né, e justamente por causa da distração de muitas coisas, né, que tem vindo sobre a vida das pessoas. Então, precisa se fortalecer, precisa buscar saber, né, aquilo que Deus tem para a sua vida e focar nisso, como o apóstolo Estevão falou, né, isso vai ser algo que vai fortalecer, porque tu não está indo atrás de algo que não vai trazer resultado para a tua vida, né? Não, tu estás debaixo, né, ou correndo atrás
daquilo que é um propósito de Deus para a tua vida. E fora do propósito, a gente sabe que a gente está à mercê, né, de tudo que possa vir, né, da parte do nosso inimigo, né, para nos distrair, para que a gente de fato saia daquilo que Deus tem para nós, né. E essa questão do que o senhor fala aí de Josué, né, e Caleb, a gente pode ver também como esse espírito, né, ele tampa a visão das pessoas, né, trazendo nesse contexto que a gente está falando, né, tampa a visão, né, das pessoas para que elas não enxerguem, né, aquilo que Deus tem para elas. Todos eles receberam, né, uma palavra, todos eles receberam uma instrução, todos eles estavam ali vivendo, né, no mesmo tempo, as mesmas coisas, mas interessante que 2 foram, né, e por eles estarem baseados na promessa de Deus, né, a visão deles estava aberta para aquilo que Deus tinha para eles, né, e os outros não. Os outros não conseguiam enxergar da mesma forma, né. E quando a gente avalia isso, a gente traz para o nosso contexto, né, de igreja hoje, e como a gente vê as coisas semelhantes acontecendo, né? Por que uns são despertados, né? Por que uns conseguem enxergar? Por que uns, tu nem precisa falar muito, né? O Espírito ali testificou e as coisas já vão acontecendo e outros, né, não conseguem enxergar. Então ele atua também, né, tampando, né, tapando a visão das pessoas para que elas não consigam enxergar aquilo que Deus tem para elas. E uma vez que tu não enxerga aquilo que Deus tem para ti, certamente tu vai perder a motivação, tu vai perder a inspiração, tu vai perder o ânimo, né? Porque o que nos anima, né, é ver aquilo que Deus tem para nós. O que faz a gente continuar na caminhada é enxergar aquilo que Deus tem para nós, né? Então, trazendo mais um exemplo, né, dentro do exemplo que o Senhor deu, né, é a questão de fechar a visão, de não deixar enxergar. É uma cegueira espiritual, né? E sim, uma vez que a gente não enxerga o propósito, não enxerga as promessas, a gente não vai avançar, né? E o nosso pensamento, as nossas ações serão todas ao contrário daquilo que Deus tem para nós. Tremendo, tremendo. Queridos, vocês podem aí, já estamos indo para a parte final da live, se vocês quiserem fazer uma pergunta para a pastora, podem fazer aí, né, dentro desse assunto de letargia espiritual, desse sono espiritual, né, de não focar nas promessas, e realmente o que a pastora falou, a gente fica triste ver tantas pessoas que podiam estar avançando muito e não estão. Alguns são despertos, outros não, alguns vivem as promessas, outros não, então é bem assim mesmo. E quanto à minha pergunta, enquanto o pessoal pode ir fazendo alguma pergunta que queira fazer aqui, pessoal, eu queria mais pedir até como um conselho, pastora. Como tu tens feito na tua vida, no teu ministério, para não estar debaixo dessa ação de espírito de letargia, pelo contrário, para continuar avançando. Vocês, glória a Deus, têm avançado muito como igreja, né? Têm conseguido resultados lindos. Eu fico muito, muito feliz de ver o que Deus tem feito na vida, no ministério de vocês. Vocês têm avançado de uma forma tremenda, me alegro. Louvo a Deus por isso que Deus tem feito. Mas como um conselho, talvez até na prática, no dia a dia, como que faz, né, para se manter ativo, para se manter sempre nas promessas? Como que a Luciane tem feito para conseguir se manter nas promessas? Agora é uma pergunta bem particular, né? Que eu creio que é importante a gente falar isso, até como um conselho para aqueles que estão aqui, aqueles que vão também ver a live nos próximos momentos, próximos dias. Então, como a Luciane tem feito para se manter ativa, se manter focada, se manter buscando a Deus e focando nas promessas? Então, o senhor fala um conselho. Essa semana, quando a gente postou da live, alguém me chamou e falou assim, nossa, que moral, hein, fazer uma live com o apóstolo Estevão. Eu disse, moral nada, que responsabilidade. Então, apóstolo, eu fico, né, com essa questão do foco, de fato. Por quê? Porque para a gente conseguir vencer tudo isso, a gente não pode, né, potencializar aquilo que o inimigo faz, né? Se a gente focar no inimigo, né,
ele acaba se tornando muito maior do que ele é. É difícil? A gente sabe que estar à frente de um ministério, tu precisa estar bem posicionado, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é o teu posicionamento diante de Deus, diante do propósito, diante das promessas, né? Por que as promessas precisam estar vivas, né, na nossa mente, no nosso coração? Porque vão vir muitas coisas, né, contrárias até muitas vezes, parece que tu está indo no caminho contrário, né? Mas tu precisa lembrar das promessas de Deus, né? Lembrar das promessas de Deus e da responsabilidade que a gente tem, né, de fazer com que isso aconteça. Então, a gente sabe sim que nós temos um inimigo, né, que ele está 24 horas maquinando, né, não só contra nós, mas contra aquilo que Deus está fazendo, né? E ele vai usar pessoas, ele vai usar N situações para tentar nos parar, né? Isso está na Bíblia, né? Não é só nós que passamos por isso, está aqui já para nos ensinar e prosseguir. Então, acho que o primeiro ponto é o teu posicionamento em Deus, né? Como pessoa, né? Tem que cuidar da tua vida emocional. Ontem eu escutei uma frase, né? Que vida espiritual não resolve problema emocional. A gente vê hoje que os problemas emocionais, eles têm sido, né, uma grande estratégia do inimigo para derrubar as pessoas. Então, graças a Deus eu tenho, né, um marido que ele é bem focado, né, e essa questão emocional dele, assim, me ajuda muito também, né, nesse posicionamento que ele tem. Então a gente se enganja e vai, né, a gente só vai. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, né, focar no propósito, focar nas promessas, né, se posicionar diante daquilo que Deus quer fazer, né, e buscar em Deus. Por quê? Porque as demais coisas sempre vão vir, né, para tentar te parar, para tentar paralisar, para tentar impedir. Mas se a gente estiver posicionado, né, se nós estivermos posicionados nas promessas, no propósito, né, em quem nós somos em Deus, a gente consegue vencer tudo isso. Amém. Aqui a pastora Marlene, lá do Rio, ela colocou: após conheci uma irmã que vinha ao culto, mas ela só tinha sono. E ela se afastou do culto, já não tinha forças para ir, entrou em depressão. Olha aí, é verdade mesmo, né? Então, acontece as pessoas que estão debaixo dessa influência, né? Eu vi aqui também, só deixa eu achar o comentário do irmão Islabão, ele botou: bom dia, pastores. Deixa eu ver se eu creio que esse espírito de letargia se instalou na igreja por falta de conhecimento, diálogo, de conversas, onde a igreja conte as suas dificuldades, seu sofrimento. Na verdade, resumo, Islabão, irmãos, falta de discipulado, né, de uma estratégia apostólica de trabalho dentro da igreja, né, de libertação, de conhecimento da palavra. A igreja falta intercessão muitas vezes, mas o Senhor está levantando a igreja para mudar essa história, né, a igreja dele nessa terra. Amém. Pastora, queres fazer algumas abordagens finais, depois orar por todos nós, estamos aqui, por favor. Bom, primeiro, né, posso dizer então que o Senhor é aquele que nos capacita, né, que nos dá direção, né, cada pastor que está aqui ouvindo, né, que o Senhor, ele não nos deixa sem resposta, sem direção. Então, se nós estamos, né, alinhados com Ele, certamente Ele vai trazer a revelação de qual área, né, a igreja precisa estar sendo despertada, como eu tive essa direção, o Senhor também, né, do espírito de letargia. Eu acredito que Deus dá para cada um. Então, é estar atento, né, atento aos acontecimentos, atento àquilo que está acontecendo dentro, né, da igreja. Não existe, né, uma solução mágica, porque igreja é igreja, problemas vão ter sempre, né, e a gente está aqui, então, para viver nesse eterno aprendizado, né, de estar aprendendo, de estar buscando em Deus, e estar crescendo em Deus, avançando em Deus, né, esse é o nosso papel. A gente
vai estar sempre em constante aprendizado, né, na presença do Senhor. Então, o meu parecer, assim, né, não diria um conselho, né, quem sou eu para dar conselho, né, há tantos pastores aí, talvez muito mais experientes, né, com mais tempo de caminhada, mas é focar, né, naquilo que Deus tem, no propósito, e permanecer firme e fiel, né, a Deus, que Ele vai honrar, que Ele vai trazer o que nós necessitamos, né, para continuar estabelecendo o seu reino aqui na Terra. Pastor, antes de orar, tem uma pergunta aqui do Alisson Rafael, que ele diz assim, ó, eu tenho essa experiência quando chego em algum lugar com atmosfera pesada, fico com sono até quase dormir. Seria esse espírito agindo? E aí, pastor, Sim. o que a senhora diz? Se tu identifica que você está naquele lugar para receber algo de Deus e isso está atrapalhando, né? Às vezes pode ser que a pessoa esteja cansada fisicamente, né? Vem de uma jornada de cansaço, então é natural o nosso físico responder dessa forma, né? Mas se é algo, eu logo que me converti, eu sofria muito disso, assim, eu tinha muita dificuldade de assistir alguma pregação, né, de ficar participando ali do culto, o sono me pegava mesmo, né, mas são coisas que a gente vai identificando, né, vai lutando e vai vencendo. Então pode ser, né, uma influência, tu não falaste exatamente o local, né, mas quando você chega em algum lugar, tem que identificar esse lugar, é algo que está referente, né, às coisas de Deus ou não, né, se é um cansaço físico ou não, como que foi o dia da pessoa, mas se é algo que acontece frequentemente na igreja, nos cultos, na célula, aí precisa ficar vigilante, porque certamente, né, está tendo um ataque, né, desse espírito para tirar a atenção, para que a pessoa não receba, né, aquilo que Deus tem para a vida dela. Amém. Muito bom, queridos. Vamos orar então, pastora. Pode orar por nós aí, por todos que estão aí, pastores, líderes, irmãos. Amém. Vamos orar, então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos ao Senhor nessa manhã. Muito obrigada, Deus, por pela vida do apóstolo Estevão, sua família, Pai. Cada um que está aqui também, Senhor, nessa live, cada pastor, cada líder, cada filho do Senhor, que também representa uma família, representa um ministério, meu Deus. Amém. E nessa manhã, Senhor, nós cremos que há, Pai, uma presença do Senhor em nós, há uma atuação do Teu Espírito Santo, meu Deus, nos despertando, Senhor, para algo que é tão importante, Deus, no Teu reino, Senhor, de como sabermos combater, Deus, as artimanhas, as arquiteturas de Satanás contra nós, contra a Tua igreja, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento cada dia mais e mais, Pai, da Tua igreja, e que nós possamos, Pai, nos revestir do Teu poder, da Tua autoridade, Senhor. Eu declaro, Jesus, espírito de poder, de autoridade sobre cada um que está aqui nessa manhã, Senhor, um despertamento da parte do Senhor, meu Pai, para cada ministério, para cada pastor, Senhor, eu creio que Tu nos honra, e eu creio, Senhor, que nós também Te honramos, Senhor, nos posicionando e tomando aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Nós sabemos que as nossas armas são poderosas em Ti, Deus, e nós queremos nos apossar dessas armas a cada dia. Abençoa, Pai, cada vida, cada ministério, cada filho que está aqui, Senhor, e nos capacita. Deus, abre a nossa mente. Nós repreendemos essa manhã, Senhor, todo e qualquer espírito de letargia, Pai, de sono profundo que tem paralisado a Tua igreja, que tem paralisado os Teus filhos, Senhor. Nós oramos e profetizamos um soprar do Teu Espírito, Senhor, limpando, Senhor, eliminando, Senhor, toda e qualquer influência desse Espírito sobre a Tua igreja, meu Deus. Nos desperta, nos acorda, Senhor. Ó Deus amado, que nós possamos, Senhor, resplandecer, Pai, a Tua luz, a Tua presença, Pai, neutralizando todo e qualquer espírito maligno, Pai, que tenta impedir
o teu reino de ser implantado Aleluia. nessa terra, Pai. Assim nós te agradecemos nessa manhã, Jesus. Muito obrigada por tudo, Pai. Amém, Que a tua Deus. presença seja conosco nesse dia. Abençoa o dia de cada um aqui, Senhor. Fala conosco. Continua dando revelação, Senhor. Continua trazendo sobre nós, Pai, esse despertamento, Deus. Assim nós te Em nome de agradecemos. Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Sabe que até eu pensei várias vezes colocar o título dessa live que eu faço, Desperta, né? Despertando em Deus. Sobre aquele texto de Efésios 5,14. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, né? E Isso. Cristo Eu te até anotei esclarecerá. esse aqui hoje, mas... Tanta coisa para falar, né? Tanta coisa linda. Então, queridos, eu queria dar uma última dica também. Sempre que a gente está vivendo algo, né, que é contra a palavra de Deus, a gente tem que agir no espírito contrário. Então, uma pessoa que murmura muito, ela deve agora começar a ser muito agradecida, né? Agradecer de tudo, né, de ser grato. E a pessoa que está debaixo dessa influência do sono, agora vá no espírito contrário, com muita, sabe, muita diligência, com muita vida, com muita força, com muita garra, muita oração para vencer tudo isso. Pastora, maravilhosa live, muito obrigado pela tua presença, sem palavras para te agradecer, foi tremendo mesmo. Queria que o pessoal colocasse aqui também, né, os pareceres de cada um. Eu gosto de falar do aham, né, o que para ti foi aquele aham, né, dar um feedback, se isso para mim foi tremendo. Se você pudesse escrever, cada um pudesse escrever um pouquinho do que foi importante para a sua vida. Pastora, obrigado mesmo, sabe, Deus abençoe demais teu ministério, cada dia mais, como tem feito. Cada dia mais vidas possam ser transformadas pelo dom, pela graça que Deus tem liberado sobre a tua vida, do pastor Luciano, toda a equipe maravilhosa que Deus tem dado a vocês, uma equipe preciosíssima. Deus abençoe demais. Um abraço a todo o pessoal da Arca, um abraço para vocês. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite e por ter enriquecido tanto nossas vidas. Né? Eu vi que aprofundou muito, muito naquilo que a gente conversou. Obrigado, né? Obrigadão. Bruno aí falou sensacional. Obrigado, Bruno, aí, pela tua resposta, feedback. Deus abençoe todos, queridos. Então, não esqueça, amado, de compartilhar a live, né? Compartilha com teus amigos, compartilha lá nas redes sociais. Olha só, deixa eu ler aqui o comentário. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Então, a pastora Fabiana botou, né? Muito bom, quero me aprofundar e passar aos meus discípulos. A Rochelle botou... Foi brabo demais. Brabo demais. Obrigado pelo tempo de vocês. Foi incrível demais. O Felipe, Miriam, muito obrigado. Nossas armas não são carnais. Obrigado, queridos. Que bênção, né? Todos aí podem dar o retorno também. E compartilha nos grupos do WhatsApp, aonde você puder enriquecer a vida dos teus discípulos. Pastora, obrigado. Pessoal, todos os dias 8 nós temos essa live, então espero vocês amanhã. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. O André disse que essa palavra foi tremenda. A pastora Luciane disse obrigado, pastora Luciane. De Luciane para Luciane, né? Então, pessoal, tchau, tchau. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Shalom. Tchau, tchau. Shalom.